Jesus aparece aos seus 11 discípulos e repreende a eles pela sua dureza de coração e pela sua falta de fé, porque não acredita naqueles que o viram ressuscitado. Meus irmãos, como é difícil crermos naquilo que não vemos e não tocamos, mas no olhar misericordioso e amoroso de nosso Senhor Jesus Cristo, devemos nos doar a Ele para que Ele conduza as nossas vidas. Olá, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse canal, que a paz do Senhor reine em nossas vidas hoje e sempre, que o bom Deus nos abençoe e nos guarde e nos conduza durante todo este dia. Meditaremos hoje Marcos capítulo 16, do 9 ao 15. Depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia, após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando, quando ouviram que ele estava vivo. E fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estava indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo evangelho anunciado seja destruído e apagado todos os nossos pecados. Amém. Vemos aqui nessa passagem do livro de São Marcos que mesmo os 11 tendo presenciado muitas coisas que os outros discípulos não viram, eles não conseguiam crer na ressurreição de Cristo. Talvez por medo, talvez por luto, talvez simplesmente porque não compreendiam da forma que Cristo foi morto, ou até mesmo por não compreender o líder que Cristo era. O povo de Israel esperava um rei como Davi, um rei que vinha guerrear, travar guerra e libertar o seu povo, o poder político da época, da escravidão da época, que viria trazer, assim como Davi trouxe libertação para Israel na sua época, eles esperavam que assim viesse um Messias dessa forma. E Cristo vem com uma linguagem totalmente diferente, pregando o evangelho de paz, de perdão e de remissão dos pecados. Mesmo assim, os 11 apóstolos caminhando mais de 3 anos com nosso Senhor Jesus Cristo, experimentando todas aquelas maravilhas que Cristo fez, de ressuscitar, de curar, de multiplicar os pães, andar sobre as águas, eles não compreendiam o líder que Cristo era. Muitos deles ainda esperavam que Cristo ia se revoltar com o poder político da época e viria ser um rei que realmente governaria o seu povo. Como o próprio Cristo disse a Pilatos, o seu reino não é deste mundo. Cristo vem nos libertar nossas almas da escravidão do pecado, da escravidão da morte, para que nele nós teremos uma nova vida no novos céus, no lugar onde ele prometeu para os seus discípulos que iria preparar um lugar para nós, porque na casa de seu pai existiam muitas moradas. Aqui, meus irmãos, nessa terra é só uma passagem. Eu, você, estamos passando por uma prova. Essa prova vai nos dar uma posição na outra vida. Se vamos continuar com Cristo ou vamos viver distante dele. O homem por si só, em sua natureza, não tem o poder de se achegar a Deus, devido à marca de pecado que habita em mim e em você, porque nós pecamos todos os dias, mesmo que de uma forma visível ou mais escondido, mas todos nós temos pecados. E esse pecado que habita em mim e em você não deixe que nós nos aproximemos de Deus. Essa proximidade só vem pela justificativa através de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando ele, sendo justo juiz, é crucificado e é levado naquela cruz, ele abre todas as portas para a salvação. Assim eu entrego as minhas misérias a ele e você também. Mas muitos dos seus discípulos não via isso e não compreendia isso dessa forma. Eles esperavam que Cristo viesse governar aqui, nesse mundo e nessa terra. Mas como o próprio Cristo disse, o governo dele não é deste mundo. Então, meus irmãos, que possamos abrir o nosso coração a Cristo, crer que ele ressuscitou e que ele nos chama a habitar nos novos céus e novas terras. Dá espaço para ele nos conduzir e agir em nossa vida, para preparar uma morada para cada um de nós na casa do seu Pai, como ele mesmo disse para os seus apóstolos, que na casa do seu Pai haveria muitas moradas. E se nós herdarmos uma morada nesse canto, lá nós realmente viveremos
o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois que ele se apresentou aos seus discípulos e repreendeu-os duramente por não crer na sua ressurreição, ele ainda diz assim no 15: E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Para todos nós que queremos seguir a Cristo, devemos evangelizar todos aqueles que nos rodeiam, mesmo que não seja com palavra, que seja com as nossas próprias vidas. Contudo, devemos sempre estar próximo de Cristo, porque se nós estivermos longe dele, não haverá convenção nem discernimento no caminho que ele quer que nós trilhamos. Se você gostou desse vídeo e ficou até aqui, curta e compartilhe para que chegue a mais pessoas. Se você concorda ou discorda com os assuntos aqui abordados, deixa aí nos comentários. Que o bom Deus nos abençoe, nos guarde e nos conduza durante todo este dia. E que Jesus Cristo seja sempre louvado e o demônio acorrentado. Amém.